Bem-vindos, senhoras e senhores, a esse segundo módulo do curso de análise de falha. Ainda vamos a continuar vendo a fase introdutória, do processo de análise de falha. Vamos a tratar aqui das metodologias e ferramentas para gerenciar os processos de falha. Bom, nós vimos no primeiro módulo, o que realmente é um processo de falha. Nós chegamos a verificar que tudo começa por investigar os modos de falha, ou seja, o que acontece no equipamento que está sendo estudado e que foi afetado pelo processo de falha. O modo de falha, ou seja, esses modos de falha que foram detectados, eles vão originar efeitos que normalmente são bem evidentes e podem ser classificados em três categorias: efeitos que afetam a produção associada ao equipamento, podem interromper a produção, podem demorar, ou deixar a produção mais lenta, etc. Podem também afetar a segurança das pessoas que estão operando, ou que estão perto, dos equipamentos, e também podem afetar o meio ambiente, através de poluição, através de aquecimento ou através de algum outro fenômeno que pode interferir realmente no meio ambiente. Nós vimos também que os modos de falha são originados em mecanismos. Realmente, um modo de falha não acontece isoladamente. Ele está associado a um processo físico. Normalmente, o que acontece num equipamento sempre está ligado a um processo físico, mas esse mecanismo, lógico, tem uma causa. Então, em um processo de falha, nós temos realmente uma parte mais evidente, que é a do modo de falha e dos efeitos, e uma área, uma região mais desconhecida, mais difícil realmente de entender, que é associada aos mecanismos e, logicamente, às causas. Por esse motivo, nós precisamos compreender muito bem todos esses eventos que estão interrelacionados, que são os que realmente dão o processo de falha. Bom, nós vamos a nos concentrar aqui nos mecanismos. Nós vamos a ver que entender o mecanismo é uma peça-chave para poder desvendar e realmente resolver o processo de falha em qualquer sistema ou em qualquer equipamento. Bom, inicialmente nós temos que entender que se vamos a falar de mecanismos e tentar caracterizar os mecanismos de falhas em qualquer sistema, em qualquer equipamento, nós temos só dois tipos principais de mecanismos. São os denominados fatores humanos, ou seja, mecanismos originados no próprio ser humano, ou seja, a causa não está no equipamento e sim no ser humano. E aqui nós temos dois subtipos fundamentais, que são os fatores comportamentais, ou seja, quando o ser humano falha devido ao seu comportamento, ou seja, ele se comportou de uma forma que originou o processo de falha, ou então fatores cognitivos, ou seja, de conhecimento. O ser humano não tem o conhecimento adequado e, por esse motivo, se origina o processo de falha no equipamento. Bom, a não ser fatores humanos, os outros tipos de mecanismos que nós temos são os que estão ligados aos próprios equipamentos, ou seja, fatores em equipamentos, e nós aqui temos também dois tipos ou subtipos fundamentais, que são os fatores acidentais, ou seja, aqueles fatores que não apresentam uma evolução no tempo, acontecem de forma acidental e imprevista, e os fatores que já são mais previsíveis, que são os fatores originados por desgaste ou envelhecimento de componentes do próprio equipamento. Então, realmente não é tão difícil identificar os
caracterizar os mecanismos. Nós temos dois tipos, fatores humanos e fatores em equipamentos. Então é muito importante, quando a gente se confronta com um processo de falha, tentar entender, em princípio, qual desses mecanismos se associa ao processo de falha que está sendo estudado. Bom, vamos analisar os fatores humanos, né? Vamos tentar entender, né, ou caracterizar melhor os fatores humanos, né, que são fatores realmente bem frequentes em quase toda instalação, né? Os fatores humanos, em princípio, não são pronosticáveis, né? Então, é muito difícil prever em que momento o ser humano vai falhar, seja por comportamento ou seja por uma falta de conhecimento. Então, essa é uma característica muito negativa, né? Outra característica é que não obedece a lei física nenhuma, ou seja, não podemos associar o fator humano, por exemplo, a um aumento de temperatura, né? Está mais quente o ambiente, então a gente falha mais, ou está mais frio, então é muito difícil isso, né? Então não obedecem a leis físicas definidas, né? E por outro lado, existe um problema sério com o fator humano, né? Que sua resolução só é viável após que ele aconteça. Então, realmente, isso é uma característica muito negativa, né? Aqui a gente vê que é muito difícil, né, prever, né, ou fazer alguma previsão, né, da ocorrência desse tipo de fatores. Mas, realmente, como são fatores muito frequentes, né, em quase toda a indústria ou processo, em princípio, quase todas as organizações têm se esmerado, né, ou têm colocado muita energia para tentar resolver esse tipo de fatores. E existe uma metodologia, né, que é denominada PDCA, que universalmente é a metodologia mais adequada para resolver os fatores humanos, e que nasceu realmente de entender esse tipo de fatores há muito tempo atrás, né? Já na década de 60, década de 70, essa metodologia foi aplicada, né, pelos países mais desenvolvidos, como o Japão e Estados Unidos. Então, PDCA vem da palavra P, no inglês, plan, planejamento, D, do, ou ação, e C, no inglês, check, ou seja, verificar. E por último, a palavra A vem de action, ou seja, ação. Ou seja, é um ciclo onde a gente deve, né, tomar algumas medidas em cada uma dessas etapas do ciclo PDCA. Mas é importante que o ciclo PDCA, né, comece a ser analisado sempre que logo que apareça a falha. Então, por isso, porque a falha humana primeiro tem que acontecer. Então, o PDCA se aplica especificamente para esse tipo de falhas, né, porque é a característica mais importante. Aconteceu uma falha, então aí se roda o denominado PDCA. Então, na primeira etapa, o P, né, quais são as atividades a serem desenvolvidas? Bom, primeiro você tem que identificar a falha, ou seja, você tem que entender um pouco melhor, né, quais são os eventos que foram ou que estavam associados ao processo de falha. Nós vimos que podem existir vários, podem existir modos de falha, podem existir efeitos, podem existir mecanismos. Então, na identificação, a gente tem que tentar, né, buscar a maior parte dos eventos atrelados ao processo de falha. Uma vez identificado, é necessário observar, ou seja, antes de tomar nenhuma ação, é necessário ver como que esses eventos acontecem, né? Então, por exemplo, se existe aquecimento, se existe ruído no equipamento, né? Ver se esses eventos acontecem com muita frequência ou em determinados horários do dia, né? Então, assim, isso significa observar, né? Uma vez feita essa observação e essa identificação, você passa para a análise. Então, na análise é o mais difícil, né? Ou seja, na análise a gente tem que tentar descrever o processo de falha para poder chegar às causas, né, ou às possíveis causas, né, do processo de falha que está sendo atacado. Uma vez definidas, né, as causas se ter uma ideia clara do processo de falha, aí se deve elaborar um plano de ação. Plano de ação precisamente para definir que ações devem ser tomadas
para eliminar as causas, né, ou então bloquear o avanço do processo de falha que foi identificado. Bom, então nós vemos que essa parte do P é uma etapa muito importante, né, na metodologia. Uma vez concluída essa etapa, aí vem a etapa do do, ou seja, da ação. Ação que significa? Bom, aquelas ações que foram definidas anteriormente no plano de ação devem ser implementadas, né? Então você tem que criar uma programação, né, clara, né, definindo, né, que momentos vão ser tomadas as ações, quais vão ser as pessoas responsáveis, ou seja, um cronograma bem claro das ações que vão ser tomadas. Uma vez feitas essas ações, aí você tem que entrar na etapa de verificação, C. Então, na etapa de verificação, você tem que precisamente verificar se as ações foram efetivas ou não foram efetivas. Ou seja, se foram efetivas, então o processo de falha, né, foi eliminado, né? Então, significa que esses trabalhos que foram realizados, né, na parte inicial do trabalho, no P, né, foram efetivos, né? Então, uma vez verificado se foi efetivo, então você tem que proceder a padronizar essas ações, ou seja, o que foi realizado no plano de ação deveria ser rotina agora, né, na empresa, né? Ou seja, vamos supor que o plano de ação consistiu em fazer um treinamento, né, mais adequado do pessoal de manutenção, né? Com um planejamento, essa otimização, né, do treinamento, você conseguiu eliminar o processo de falha. Então, nesse caso, você teria que chegar agora a padronizar esse treinamento, para que todas as pessoas, né, que estão associadas ao equipamento, né, não cometam novamente as falhas que aconteceram, seja por comportamento ou por desconhecimento. E por último, né, no caso de que na verificação, né, se observou que o processo de falha não foi eliminado, ou seja, ainda continua acontecendo o problema, né, parcial ou totalmente, então aí se deve entrar na última etapa, que seria a correção, o action, né, que significa que se deve voltar a implementar um novo ciclo PDCA, né, ou seja, alguma coisa não foi correta durante todo esse processo do PDCA, porque se verificou que o problema, né, ainda continua acontecendo. Então, esse ciclo vai ser repetido tantas vezes até conseguir eliminar, né, a falha, ou até as consequências dessa falha serem tão pequenas que realmente possam ser toleradas pela empresa, né, ou pelo setor onde esse processo de falha acontece. Então, esse é o denominado ciclo PDCA, né? Muito importante. Esse ciclo, então, deve ser repetido até o desaparecimento total da falha, ou até se atingir, então, um nível tolerável das consequências do processo de falha. Bom, devido a que esse ciclo PDCA, né, é muito eficiente para atacar a falha humana, foram desenvolvidas várias ferramentas, né, que aplicam o PDCA para poder resolver diferentes processos de falha que se observam, né, na maior parte dos processos industriais ou dos processos de produção em geral. Aqui nós temos um quadro de algumas das principais ferramentas. As normas ISO 9000, normas, né, que podem estar direcionadas a atacar falhas comportamentais ou falhas de conhecimento, né? O Total Quality Control, que é uma ferramenta, né, muito parecida à ISO 9000, que também, né, são normas de qualidade que permitem atacar fatores comportamentais ou cognitivos. TPM, que é uma tecnologia de manutenção, uma ferramenta desenvolvida no Japão para atacar problemas de manutenção também, né, é muito útil para atacar problemas comportamentais ou cognitivos associados à manutenção. O Kanban é uma tecnologia também japonesa, né, mais ligada a eliminar processos de falha em processos de produção. Ela é muito mais eficiente para atacar problemas comportamentais e não assim cognitivos, mas ela é muito boa para atacar problemas comportamentais, ou seja, ocasionados por falhas comportamentais.
O MASP, o método de análise e solução de problemas, é uma metodologia também muito parecida ao PDCA, né, que permite também resolver problemas comportamentais ou cognitivos. A técnica 5S, ou housekeeping, né, no inglês, é uma técnica também desenvolvida, né, no Japão e utilizada em quase todas as empresas, que ela permite mais atacar os problemas comportamentais. Né? Uma técnica baseada em que as pessoas, né, tenham comportamentos de limpeza, né, mais rotineiros, mantenham a sua área de trabalho mais higienizada, limpa e organizada, que isso elimina muitos processos de falha. Depois nós temos a técnica de espina de peixe, também muito conhecida, né, ou espina de peixe também se conhece com o nome de causa e efeito, diagramas de causa e efeito, também desenvolvidos para atacar, nesse caso, processos associados a falhas de conhecimento ou cognitivas, né? Ou seja, onde o ser humano, né, não conhece realmente o que está acontecendo. Então, a espina de peixe é uma ferramenta muito interessante para atacar esse tipo de problemas. E por último, nós temos aqui a ferramenta CCQ, Círculos de Controle de Qualidade, que é uma ferramenta também, né, para padronizar, né, as atividades dentro das empresas. Então, é uma linha que segue mais o tema das falhas comportamentais. Bom, em síntese, nós temos várias ferramentas que foram baseadas no PDCA e que estão à disposição das empresas, né, dependendo do tipo de problema que se possa acontecer, então podem ser utilizadas uma ou várias dessas ferramentas. Os fatores em equipamentos, né, que nós mencionamos seriam o segundo tipo, né, de falhas que podem acontecer, de mecanismos associados a falhas em sistemas de produção. Se nós vamos a caracterizar esses fatores em equipamentos, nós vamos a ver que, em princípio, são de caráter pronosticável, ou seja, em geral, os problemas que acontecem nos equipamentos são de caráter pronosticável. As falhas acidentais, né, ou seja, que são de caráter aleatório, podem ser tratadas estatisticamente. Né? Geralmente se originam em fatores ambientais, né, como, por exemplo, inundações, descargas elétricas, etc. Né? Ou seja, são acidentes. Ou em defeitos de fabricação, né, dos componentes, né, dos equipamentos, ou, às vezes, em sobrecargas do equipamento. Né? Ou seja, a gente exagera, né, na carga operacional e aí acontece, né, a falha do equipamento. Então, esse tipo de falhas, né, acidentais não estão previstas no projeto de equipamento. E nós temos, então, outro tipo de falha no equipamento que são as originadas no desgaste ou envelhecimento. E isso acontece pela evolução de processos de desgaste originados em processos físicos mensuráveis, né, como, por exemplo, fadiga de materiais, né, corrosão, abrasão, né, etc., os quais são inerentes ao processo de produção, ou seja, nós não temos como eliminar esses mecanismos, vão estar sempre presentes em maior ou menor medida em qualquer equipamento. Bom, esses fatores de desgaste, né, em geral, os fatores acidentais e de desgaste, são tão previsíveis que até uma curva existe para sua caracterização. É a curva que a gente vê nessa figura, denominada curva da banheira, pela forma que tem. Né? Você vê aqui o perfil dessa curva, parece uma banheira. Né? Então, essa curva mostra que a evolução da taxa de falhas, lambda, né? Que seria, a taxa de falhas seria o número de falhas que acontece por unidade de tempo, né? Falhas por dia, falhas por mês, etc., ao longo da idade do equipamento. Né? Então, nós vemos que essa curva é uma curva praticamente que acontece em todo tipo de equipamento, apresenta 3 regiões, né, que estão indicadas aqui. A primeira região é a denominada região 1, ou período infantil, ou chamada falhas precoces, ou seja, as falhas que acontecem aqui acontecem no início da vida útil do equipamento. Nós vemos aqui que as falhas inicialmente são muito altas e depois diminuem até atingir um patamar mais ou menos estável. Né? Isso é característico de quase todo equipamento. Né? A gente compra um equipamento novo, né? Uma instalação nova, normalmente apresenta muitas falhas, né? Normalmente são de caráter mais acidental, né? Aqui. Né?
porque a gente desconhece o equipamento, mas depois de um certo tempo o equipamento se estabiliza. Aí você entra na segunda etapa, que é denominado período 2, o período útil, é onde acontece a maior vida útil do equipamento, o maior período produtivo do equipamento. Então a taxa de falhas aqui é mais ou menos constante. E se acontece alguma falha aqui, prevalece a falha de tipo acidental, ou seja, aquela falha que nós vimos anteriormente, tipo uma sobrecarga, ou um efeito atmosférico, uma descarga atmosférica, por exemplo. Então, a taxa de falhas aqui se mantém mais ou menos constante e começa em algum momento o denominado período 3, o período de desgaste. Então, aqui começa a se observar uma taxa de falha cada vez maior, então o equipamento começa a apresentar desgastes, devido a que sua vida útil está aumentando muito. Então, se esse desgaste continua e não se toma nenhuma medida, é lógico que se chega então ao fim de vida útil, ao colapso do equipamento. Então, ele vai parar. Então, nós vemos então que existe uma curva, significa que esse tipo de falhas em equipamentos é bastante previsível. Bom, as falhas em equipamentos podem ser atacadas também através de ferramentas. Aqui nós temos várias, que são utilizadas em particular pelas equipes de manutenção, que são as responsáveis por consertar os equipamentos. Nós temos a manutenção chamada corretiva, Aqui nós vemos que a manutenção corretiva pode ser aplicada aqui em qualquer uma das 3 etapas da curva da banheira. A manutenção preventiva é uma manutenção baseada no tempo, ou seja, semestralmente se lubrificam componentes, ou diariamente se realiza uma inspeção, ou seja, são atividades que têm frequências pré-estabelecidas. Elas permitem atacar mais problemas na etapa 2 e na etapa 3 da curva da banheira. Então, é muito difícil resolver com manutenção preventiva, ou praticamente impossível, as falhas que acontecem na região 1. A manutenção produtiva, o TPM, é uma manutenção que pode ser aplicada em qualquer idade do equipamento, seja na etapa 1, na fase 2 ou na fase 3. A manutenção preditiva, ou seja, uma manutenção mais evoluída, mais tecnológica, que exige a utilização de equipamentos para verificar a condição do equipamento, como, por exemplo, medir vibração, medir ruído, etc., no equipamento. Ela é muito mais adequada para detectar problemas de desgaste, ou seja, associados à região 3, da curva da banheira. E nós temos aqui também os chamados sistemas informatizados de manutenção, cada vez mais frequentes, que permitem planejar ações de manutenção, por exemplo. Esses sistemas permitem atacar mais as falhas que acontecem na região 2, ou seja, durante a vida útil do equipamento. Bom, essa aqui é uma visão, então, das principais ferramentas que nós temos disponíveis hoje para resolver as falhas em equipamentos. Então, se nós vamos agora fazer uma correlação entre mecanismos, metodologias existentes e ferramentas para resolver as falhas em equipamentos, nós podemos chegar ao seguinte quadro. No caso das falhas humanas, que nós vimos que podem ser comportamentais ou cognitivas, nós temos uma metodologia muito definida, muito clara, muito utilizada internacionalmente, que é o ciclo PDCA. E com base nesse ciclo foram desenvolvidas várias ferramentas, como já vimos anteriormente. No caso das falhas em equipamentos, sejam acidentais ou por desgaste, nós temos ferramentas, manutenção corretiva, preventiva, etc., etc., mas, lamentavelmente, o que está faltando é uma metodologia clara para a aplicação dessas ferramentas. Esse é o grande problema que nós temos em quase todos os setores de manutenção. Então, como não existe uma metodologia, termina que cada setor ou cada empresa adota uma metodologia. E com isso é difícil, então, padronizar as ações e os resultados, em princípio, das ações não é sempre o melhor possível. Bom, vamos a nos concentrar então nesse tema das falhas em equipamentos. Então,
como metodologia, nós vamos então a propor uma metodologia que está de alguma forma sendo utilizada em grande parte das empresas, né, não de forma sistêmica. Né? Essa metodologia, em princípio, se baseia em 3 pilares, que é a análise de falha, a análise de confiabilidade e a tecnologia denominada RCM, ou metodologia RCM, que vem do inglês da palavra Reliability Centered Maintenance, que significa manutenção centrada em confiabilidade. Então, em princípio, uma combinação dessas 3 ferramentas permite, sim, chegar a definir uma metodologia que vai nos permitir definir com bastante clareza quais seriam as ferramentas de manutenção mais adequadas para os processos de falhas associados aos equipamentos. Bom, então essa metodologia, né, que consiste na aplicação dessas 3 ferramentas, análise de falha, análise de confiabilidade e RCM, nós vamos a começar então a atacar o problema da análise de falha. Esse vai ser o foco principal, né, desse treinamento, né, análise de falha. Então, a análise de falha, ela tem os seguintes objetivos. Por um lado, eliminar os processos de falha já existentes no equipamento, ou seja, as falhas históricas, ou seja, falhas que já aconteceram no equipamento. Né? Então, como essas falhas já aconteceram, né, então, a única forma de atacar é através de ações de manutenção e de operação, ou seja, nós precisamos aqui de equipes de manutenção, né, que implementem, né, determinadas ações, ou então as equipes de operação que devem então se comportar ou devem executar algumas ações também que permitam eliminar esses processos de falhas históricos. E nesse caso, se essas ações foram definidas adequadamente, nós vamos a conseguir aumentar a confiabilidade e a disponibilidade operacional do equipamento. Por quê? Porque nós vamos a ir eliminando as falhas históricas. Então, no futuro vão acontecer menos essas falhas, com isso nós vamos aumentar a confiabilidade e a disponibilidade. Mas a análise de falha tem uma outra missão, um outro objetivo, que é a de eliminar as falhas potenciais, ou seja, aquelas falhas que ainda não aconteceram, mas podem acontecer no equipamento. Né? Essas falhas são muito importantes de serem estudadas, né? Porque para essas falhas nós devemos definir critérios de projeto e redefinir rotinas operacionais. Né? Ou seja, como são falhas que nunca aconteceram, não podem ser atacadas com ações de manutenção. Né? Mas, nesse caso, devem ser eliminadas através de critérios de projetos que permitam realmente chegar às causas e eliminar, né, o acontecimento futuro, né, de essas falhas. Então, nesse caso, a gente não vai conseguir aumentar a confiabilidade e disponibilidade porque essas falhas ainda não aconteceram. Então, o que acontece é que nós vamos a reduzir o risco futuro de falha do sistema. Então, aqui nós vemos que entra uma palavra nova, que seria o risco de falha. Então, é importante marcar isso. No caso das falhas históricas, nós atacamos a confiabilidade e a disponibilidade do equipamento. No caso das falhas potenciais, nós vamos a diminuir o risco de falha do sistema. Bom, consequência de todo esse processo de análise de falha é que nós vamos a poder definir ações corretivas e proativas. Corretivas mais ligadas às falhas históricas, né? Porque já aconteceram. Então, as ações que a gente vai definir aqui seriam mais de caráter corretivo. E ações proativas. Essas ações proativas estariam associadas às falhas potenciais. Por quê? Porque elas ainda não aconteceram. Né? Então, ações corretivas e proativas seriam o conjunto total de ações que devem ser implementadas para poder garantir, minimizar os efeitos das falhas em qualquer sistema industrial ou qualquer sistema de produção. Bom, com isso nós chegamos ao final
desse treinamento, né, esse módulo 2. Espero que tenha sido útil para todos vocês e aguardo vocês nos próximos treinamentos do projeto. Muito obrigado.